Eu quero ver um texto muito precioso da palavra de Deus. Lucas capítulo 15. Abra sua Bíblia, seu celular, seu tablet. Se você tiver sem Bíblia, dá um sorriso muito lindo para quem está do seu lado. Vamos convidar você para ler a Bíblia juntinho. E eu quero ver um texto assim maravilhoso da palavra de Deus com você. Agora no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 8 e no versículo 9. Lucas capítulo 15, versículo 8. É um texto muito conhecido, é uma história contada pelo próprio Senhor Jesus, e eu creio que isso aqui vai abençoar muito, muito a vida da gente, amém? Lucas, capítulo 15, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, abra aí a sua Bíblia, a partir do versículo 8. Graças a Deus. Vamos ler o texto então? Vamos lá. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Versículo 9. E tendo-a achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Diga obrigado pela sua palavra, Senhor. Esse texto ele é muito rico. E nesse texto aqui a gente encontra uma casa em festa. Uma mulher reúne os amigos, prepara os quitutes, coisas gostosas que mulher gosta de comer em festa, chama as amigas e celebra com elas algo muito importante. Ela faz uma festa, ela diz: alegrai-vos comigo. Então ela faz uma grande festa para celebrar com as amigas. E aqui nós enxergamos nesse texto alegria. Diga comigo, alegria. Nós encontramos alegria no lugar onde a gente mais precisa ver alegria, que é dentro da casa da gente. É dentro da casa da gente. Essa é uma parábola que Jesus contou. E nessa parábola Jesus está enfatizando que não há maior alegria no céu do que quando um pecador se arrepende. Por 99 justos, que não precisam de arrependimento, mas aquela ovelha perdida volta para casa. Então Jesus está falando sobre o valor da salvação. E aqui nessa história, Jesus usa a figura de uma mulher, que tendo 10 moedas, ela perde uma dentro de casa. E depois sai à procura dessa moeda até encontrar essa moeda. E quando encontra, ela faz uma grande festa. Alguém pode se perguntar: mas pastor, como é que é essa história? A mulher tinha 10 moedas, ela perdeu uma moeda, procura e depois faz uma grande festa porque encontrou uma moeda. Mas por que ela fez festa? Qual a razão dela fazer a celebração? Porque encontrou uma moeda, encontrou uma dracma que havia perdido. Essa história se encaixa muito na vida de muita gente, na realidade, na vida de muitas famílias, onde princípios, onde valores também foram perdidos, e que só através da presença manifesta de Deus podem ser encontrados dentro de casa, para que a alegria do lar seja totalmente restaurada. Eu quero começar nessa noite declarando que a sua casa é um lugar de alegria, que o seu lar é um lugar de satisfação, que a sua família é um lugar de contentamento, e o seu lar, a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com seus pais, é um lugar onde a presença e o céu, a presença de Deus e o céu se manifesta. Aleluia, amém? Eu sei que você é apaixonado pela sua família. Por que família? A família é o nosso maior tesouro. Por isso que eu falei, cuide do seu maior tesouro. Vamos cuidar do nosso maior tesouro. Vamos cuidar da família da gente. Ela é o seu maior tesouro. É o bem mais precioso, é o bem mais importante que você tem. É a sua família. E a família foi criada por Deus. Não tem ninguém que entende mais de família do que o Senhor. O Senhor é especialista em família. E é interessante a gente notar uma coisa: a família foi a primeira instituição criada na face da terra
e foi criada por Deus. Agora, se você parar para pensar um pouquinho, a família ela foi criada antes do pecado entrar no mundo através de Adão e Eva. Então a família ela foi criada para um estado de pureza, de graça, de amor, de felicidade, de prazer, de contentamento. E é isso que Deus tem para a sua casa e para a sua família. Família é muito importante, porque é o primeiro referencial que a gente tem na vida da gente. É o primeiro referencial de relacionamento. É onde a gente aprende a se relacionar. É onde a gente aprende a amar. É onde a gente aprende a conversar. É onde a gente aprende a perdoar. É onde a gente aprende a pedir perdão. É o nosso primeiro referencial de relacionamento. Algumas pessoas às vezes têm dificuldade em se relacionar depois de adultos, de se relacionar fora de casa. É porque dentro de casa ela não teve um bom início, um bom referencial de relacionamento. Então a ausência de um ambiente familiar, onde se cultiva o amor, o respeito, o carinho, onde se recebe afirmação, pode gerar consequências seríssimas na formação de uma pessoa. Uma família desestruturada, um ambiente formado, ou melhor dizendo, uma família que é realmente estruturada em Deus, baseada em Deus, firmada em Deus, com os princípios da palavra de Deus, essa família, ela é esperança para a sociedade, é a esperança que falta na sua vizinhança, na sua rua, no seu prédio, no seu condomínio, onde você mora. Deus quer que a sua família seja um referencial, Deus quer que você seja a carta de Deus escrita em resposta ao clamor e à dificuldade que muita gente está passando. Sua família foi criada por Deus para ser um referencial para outras famílias, um exemplo, para matar a sede, para matar a fome de alegria, de convivência, de amor e carinho. Deus projetou a sua família para ser o melhor lugar do universo para você viver e morar. Talvez você diga: pastor, é muito lindo o que o senhor está falando, muito poético, mas eu não tenho vivido muito isso não. Mas talvez você não tenha vivido, talvez a vida não tenha sido tão gentil com você até agora, mas o plano de Deus é que você seja feliz em família. Eu creio que Deus vai trazer um divisor de águas na sua vida hoje à noite, e você vai viver em família assim. Não desista do seu maior tesouro. Deus projetou a sua família para dar certo e ser o melhor lugar do mundo para você viver. Viver na sua casa, viver na sua família, Satanás tem se levantado contra as famílias, e nós não podemos ficar assistindo isso, nós não podemos aceitar isso. Deus quer que a sua família seja uma bênção, e nós vamos lutar e cuidar das nossas famílias. O texto fala sobre as dracmas perdidas. Nesse texto a gente vê uma mulher que perdeu algo de valor. A dracma era a moeda do templo lá de Jesus, naqueles tempos. A dracma era a moeda, era o valor monetário da época, era a moeda. Hoje, no Brasil, nós temos uma moeda, são os reais. Nos Estados Unidos é o dólar, na Europa a gente tem o euro. Naquela época era a dracma. E aqui nós vemos essa mulher que perdeu uma dracma. Em termos econômicos, o valor de uma dracma correspondia a um dia de trabalho. Então, para você ter ideia do valor que ela perdeu, veja aí quanto é que você ganha. Faz a conta. O valor que você ganha por mês. Inclusive eu quero declarar, você vai ganhar muito mais em nome de Jesus, amém? Deus vai prosperar você sempre. Você pega esse valor e divide por 30. Então esse é o valor de uma dracma naquela época, era o valor de um dia de salário, Mas, então tinha um valor monetário, porém, o valor dessa moeda era também emocional, havia um valor emocional, e aí, era algo sentimental, e aí você começa então a perceber e entender por que aquela mulher fez uma festa, porque tinha valor. É como uma lembrança simples que a gente guarda de alguém que a gente ama. Quem é pai e mãe aqui faz assim, aleluia. Quanto vale a fotografia dos seus filhos quando eles eram pequenos? Quanto é que vale? Inclusive, gente, vamos abrir um parênteses. Tem uma coisa mais engraçada do que foto antiga? Você já parou para olhar suas fotos de 10, 15 anos atrás? É muito engraçado.
Você já viu como era o seu cabelo? A roupa que você usava? O óculos que era moda naquela época, né? As calças que se vestiam, né? É uma coisa muito engraçada, não é verdade? E a gente começa até a se divertir, né? Uma boa diversão, um bom quebra-gelo para a sua célula, é um dia você combinar de todo mundo levar 2 ou 3 fotos antigas, só para todo mundo ver. Faz um mural, todo mundo vai se divertir. Mas, quando você vê a fotografia dos seus filhos pequenos, né? Financeiramente falando, aquilo não tem valor. Mas sentimentalmente falando, afetivamente, né, falando, né, emocionalmente falando, isso tem muito, muito valor. Naquela época, as mulheres da Palestina, elas recebiam, era algo tradicional, elas recebiam tradicionalmente como um presente de casamento, uma coleção de 10 moedas. Era uma tradição. Quando casava, recebia uma coleção de 10 moedas. Essas moedas eram usadas no pulso, como pulseiras, outras vezes como um colar, né? Ou como pendentes ao redor da cabeça. Eu acho que você já assistiu alguns filmes antigos e você viu esse tipo de coisa, observe bem. Era como se hoje fosse uma aliança de casamento. Então isso tinha um valor sentimental muito, muito grande. Financeiramente, talvez não tinha valor, mas emocionalmente, aquilo tinha um valor muito grande para uma mulher daquela época, né? Então, muitas delas guardavam isso como sua posse mais preciosa, para dar à filha mais velha depois que ela casasse. Era uma coisa que tinha muito, muito valor, muito, muito valor. Então, nós podemos imaginar, dá para a gente começar a entender, quão grande perda significava para aquela mulher perder uma daquelas moedas. Então, procurar aquela moeda se tornou uma prioridade para aquela mulher. E ela procurou, e só parou de procurar quando realmente encontrou aquela linda moeda. Na casa da gente, no lar da gente, nós também temos coisas muito valiosas como essas dracmas. Existem dracmas que a gente não pode perder na casa da gente. Existem valores que a gente não pode perder dentro da casa da gente. E se a gente perceber que a gente perdeu um desses valores dentro da família da gente, a gente tem que seguir o exemplo dessa mulher, procurar, se esforçar até reencontrar esse valor, que é um valor que a gente não pode viver sem ele, no lar, na casa e na família da gente. Eu queria ver com vocês alguns desses valores. Primeiro deles, você não pode perder a dracma da consideração. Você não pode perder, a gente não pode perder, dentro da casa e dentro da família da gente, a dracma do respeito. A questão de ter consideração um com o outro. Ter consideração é reconhecer o valor que o outro realmente tem. É tratar cada pessoa dentro da casa da gente reconhecendo o valor. Marido reconhecendo o valor da mulher, valorizando a mulher, né? A mulher reconhecendo o valor do seu marido. Os pais reconhecendo quão preciosos são os seus filhos. Os filhos honrando e reconhecendo a bênção de ter pais na sua vida, né? Reconhecendo o valor dos primos, da avó e até da sua sogra, querido, aleluia. Sogra é bênção, amém? Declare bênção sobre a vida da sua sogra, né? Aleluia. Eu, inclusive, irmãos, gosto muito da sogra da minha esposa, ela é uma bênção. Alguns entenderam, né? Mas eu também amo muito a minha sogra, aleluia, né? A minha sogra é como se fosse outra mãe que Deus me deu, como ela é maravilhosa, é uma mãezona a minha sogra, mas tratar cada um reconhecendo o valor. Diga para o seu irmão, valorize,
Dê importância a cada pessoa da sua família. Cada pessoa é importante, irmão. Amém? Quem valoriza, quem dá importância, quem respeita, quem tem consideração, uma das coisas que faz sempre é ouvir com atenção. É a gente ouvir o coração do outro. É a gente ouvir e acreditar e torcer junto pelo sonho do outro, se envolver na realização do sonho do outro. Às vezes alguém lá dentro tem um sonho, eu quero ser astronauta da NASA, então nós vamos trabalhar junto a família para você entrar no foguete. Alguém tem um sonho de se tornar um médico, de se formar em medicina, então a família vai torcer por essa realização, vai investir financeiramente nisso, vai encorajar, né? Alguém tem um sonho de fazer tal coisa, de ser tal coisa na vida, né? A gente vai torcer pelo projeto do outro, a gente vai torcer para dar certo, a gente vai se envolver na realização um do outro. Uma das coisas que eu acho assim que são mais lindas numa formatura é a família, toda a família lá do lado do formando. Né? Formatura é uma coisa especial, né? É uma conquista, é uma realização. Casamento é uma coisa especial, né? Casamento é tão bom que dá penetra, aleluia, todo mundo quer ir, né? Mas casamento, a família está lá, está todo mundo celebrando, os melhores amigos, a gente está celebrando a realização do sonho um do outro, a gente tem que celebrar isso é de Deus mesmo. Então família tem que ter esse ambiente de consideração, de cumplicidade, de ver o melhor de Deus um na vida do outro. Essa dracma não pode faltar. O ambiente, o lar da gente, a casa da gente é diferente, é uma manifestação viva do céu, quando a gente tem essa dracma dentro. Existe um padrão de Deus de consideração que deve haver um para com o outro dentro de casa. Vamos ver na Bíblia? Olhe comigo, Colossenses capítulo 3. Aqui em Colossenses capítulo 3, nós encontramos o padrão de Deus de consideração, respeito, carinho, acreditar um no outro, encorajar um ao outro dentro de casa. Olha só, Colossenses capítulo 3. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 21. Se você tiver sem Bíblia, acompanha no telão. Diz assim a partir do versículo 18: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Versículo 19: Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Versículo 20: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então você vê que tem recomendação para todo mundo dentro da casa da gente. Deus planejou o ambiente familiar para ser um ambiente de harmonia. Quem aqui já assistiu ao concerto de uma orquestra? Levanta a mão aqui. Você já viu uma orquestra, pessoalmente? Quem viu na TV, né? TV Cultura, né? Aquelas orquestras, né? Rapaz, você viu a harmonia? Mas é interessante que tem um maestro. Deus é o maestro da sua casa, da sua família, amém? Mas cada um tem um papel importante dentro de casa. Você já viu uma orquestra, né? Tem o cara do violino, tem aquele cidadão do piano, tem aquela pessoa que fica lá, né, tocando aquela harpa gigante, tem aqueles que ficam naqueles tambores grandes, bom, 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 e tem aqueles que vai né? É impressionante, né? Tem um violoncelo e tem aquele violino mais agudo que faz. É impressionante. Quando eles se juntam, sai uma linda canção. E cada um tem o momento certo de tocar, né? E tem a cadência certa. O maestro levanta, né? Com um sinal, com a mão, e todo mundo toca, né? O violino entra.
e né, o piano, tom, dom, 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 né, e o cara do contrabaixo, aquele grandão, bom, 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 e o outro, bam, bam, o outro, aí quando ele faz, tchan, 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 é coisa linda, gente. Não é lindo como eu estou fazendo, né? É mais lindo do que eu estou fazendo. Mas é para ilustrar. Para um dia para você assistir o espetáculo de uma orquestra. Dia desse teve uma orquestra se apresentando, a orquestra oficial da China, alguma coisa assim. Era aniversário da China e os chineses mandaram, não, era aniversário de um convênio de amizade entre o Brasil e a China. E aí o que aconteceu? Era o convênio de amizade entre o Brasil e a China, e aí o governo chinês mandou a orquestra chinesa para fazer um espetáculo no Brasil, e foram lá em Fortaleza. Tudo colinho puxado, mas tocava tão bem, irmão, coisa tão linda, impressionante. Eu fiquei impressionado com a harmonia, todo mundo tocando, um lugar lindo, sabe, um palco, um LED do lado, e todo mundo sentando na grama. Eu fiquei tão emocionado, que coisa linda. Deus quer que saia da sua casa, da sua família, uma linda canção. Por isso que existe o padrão de Deus. A Bíblia também fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, e a Bíblia está falando com nós, homens, maridos, os maridos digam amém. É isso aí, voz de macho, grossa, aleluia. Ceará, os homens se tratam assim, né? No Rio de Janeiro, ei cara, como é que vai? Né? São Paulo, e aí meu? No Ceará é macho. É macho, como é que vai? Macho, rei, tu faltou no culto de celebração. Falar nisso, tem algum cearense aqui, irmão? Aleluia. Irmão, é só você olhar para a cabeça do cearense, que você já reconhece quando tem um cearense. Brincadeira, minha irmã, isso é com os homens, com as mulheres não é assim, né? Eu sou VIP, vim do interior do Pará, né? Eu sou lá de Santarém, mas estou há 10 anos em Fortaleza, então eu já sou cearense de coração, amém? Aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa, né? Não sei nem porque eu estou falando mais do cearense, irmãos, eu peço até perdão, mas sim, né, o cearense se trata de macho, né? Ô mulher, né? Então é a forma carinhosa do cearense falar. Mas 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, só os homens vão ler, amém? E as mulheres escutem, aleluia. 3, 2, 1, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso é um padrão de Deus. Deus leva tão a sério o relacionamento de família, relacionamento de marido e mulher, que quando o marido não está tratando a mulher com tanto carinho, meu irmão, ele pode orar, a oração não passa do teto. Isso aqui é que nem conta de luz, atrasou, corta. Isso daqui é assim. Não tratou com honra a esposa, os céus se fecham. A não ser que peça perdão, se humilhe, e love, coisa e tal. Mas se não, não existe mais diálogo com o céu. A Bíblia diz, tendo consideração com a esposa, para com a mulher como a parte mais frágil. Diga para o seu irmão, frágil é diferente de fraco. A Bíblia não está dizendo, tendo consideração com a mulher, ela é mais fraca mesmo, mais fraca. Não. A Bíblia diz que a mulher é mais frágil. Essa palavra frágil quer dizer sensível. A mulher, as irmãs estão tudo rindo, né? Tem esposa que está assim, rindo e dando cutucada no marido, né? Presta atenção aqui, irmã. A mulher é a parte mais sensível do casal. É uma dádiva dada por Deus. Inclusive, mulher, escute a sua esposa sempre. Não falei isso no culto anterior, esqueci. Mas eu já aprendi, irmão, tanto eu quebrar a cara que eu tenho que escutar minha esposa. Escuta. Meu irmão, quando você vai fazer um negócio e a sua mulher diz, olha, acho melhor não.
Não estou sentindo paz. O marido diz, não estou sentindo nada. Mas para avaliar, pelo menos, né? Às vezes alguém quer pegar um dinheiro emprestado, a mulher diz, não empresta. É melhor você dar do que emprestar, porque você não vai receber. Ele diz, mulher, só fala coisa negativa. Ele empresta e o cara não paga. Então escute a sua mulher, amém? Isso é sabedoria, né? Às vezes o homem está certo, e o que a mulher está sugerindo, né, não é o melhor realmente. Mas escute, avalie, leve em consideração. Leve em consideração, né? E aqui a Bíblia diz que somos herdeiros da mesma graça. O homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem é o cabeça, amém? Alguém já falou que a mulher cuida do pescoço, que leva essa cabeça para onde ela quer, a mulher sabe, edifica a sua casa. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem que ter essa harmonia, porque senão até as nossas orações não são respondidas. Tem muito lar por aí, que o que prevalece é o egoísmo. Cada um só pensa em si. Cada um só olha para dentro do seu umbigo. Todo mundo só olha para o seu dedão do pé. E acaba menosprezando um ao outro. Cada um correndo atrás dos seus interesses. Mas olha só o que a Bíblia diz. Filipenses 2,4 diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então eu não tenho que olhar propriamente, unicamente, para aquilo que é do meu interesse. Eu tenho que olhar o que é interesse e levar em consideração o que é importante para o meu irmão também. O que é importante para minha esposa. O que é importante para os meus pais. O que vale a pena para os meus filhos. Dê o melhor sorriso que você tem para o seu irmão. Pegue na mão dele e diga, eu quero cumprimentar você. Porque eu vejo que você tem a dracma da consideração. Segunda dracma que a gente não pode perder. É a dracma da manifestação do amor. O carinho é uma manifestação do amor verdadeiro. Assim também como a consideração. O carinho traz o beijo, o abraço gostoso. Carinho de pai e filho, que andam sempre juntos, que conversam, que têm diálogo. Carinho de marido e mulher, que trocam elogios, que servem um ao outro, trocam elogios. Marido, a mulher coloca o dedo no ouvido, eu vou falar só com os homens um negócio aqui. Não traumatize a sua mulher. Irmão, nunca diga que ela está gorda. Tem marido que é insensível. Diz, mulher, está comendo muito. Daqui a pouco tu não passa na borboleta do ônibus. Você não vai passar por aquela porta. Né? É insensível. Né? Ela coloca aquele vestido que faz tempo que ela não usa. Aí ela vem para ele e diz, como é que está? Ele diz, está explodindo. Sensível. Sensível. Ela vai pensar, ele está olhando para as magras da igreja. Aí, meu irmão, para você consertar é complicado. Tenha sensível com a parte mais frágil. Não é? Se você vê, você diz, amor, vamos numa nutricionista? Acho que nós dois precisamos de uma reeducação alimentar. Nós dois. Amor, vamos para a academia? Aí você vai junto, você faz junto, você encoraja junto. Pague um preço pelo bem-estar da sua esposa. Né? A mesma forma a mulher. Né? Tem mulher que faz piada do marido. Né? O meu bolota gostoso. Né? Então, a gente tem que ter um ambiente de encorajamento dentro de casa. Mas a gente precisa muito de palavras de afirmação dentro da casa da gente. Pais, muito importante afirmar a masculinidade do seu filho. Mulheres, a feminibilidade das suas filhas.
né? Muito importante a presença do pai dentro de casa, né? Traz essa afirmação, tanto nos filhos como nas filhas, né? Como é tão importante isso. Mas essa questão de elogios, de carinho, pais que se beijam na frente dos filhos. Tem casais que se beijavam antes de casar. Depois que o pastor disse, estão casados, foi o último beijo, não beijou mais, né? Beijo que foi Deus que criou para ser usado dentro do casamento, amém? Assim como o sexo. Então, marido, beija, esposa, beija, depois, não tira a casquinha agora, não, segura aí. Carinho traz o beijo, né? Importante os pais serem amorosos na frente dos seus filhos, porque isso traz segurança para o crescimento deles. Olha esse outro texto aqui, 1 Pedro, capítulo 3. Eu queria que enquanto você lesse, você atentasse para algumas afirmações, algumas expressões, como por exemplo, quando a Bíblia fala fraternalmente amigos. A Bíblia fala bendizendo, ou seja, abençoando. Olha o que a Bíblia diz. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Isso fala da gente cultivar um ambiente de carinho dentro da casa da gente, de dar, de servir, de elogiar, de abraçar, de dar um beijo, de dizer te amo, de presentear. Não é bom a gente dar presentes, né? Então, é bom o marido dar presente para a esposa, né? Confie o cartão de crédito na mão dela, irmão. Tenha fé. Esposa, economize, né? Então, como é bom a família ter harmonia na área financeira também. Isso é muito importante. O casal andar juntos, trabalhar o orçamento juntos, né? Eu já vi casos que o marido ganha um valor, a mulher não sabe quanto ele ganha. Aí a mulher tem um trabalho dela, aí ele também não sabe quanto ela ganha. E cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Como eu acho lindo, quando existe transparência entre o casal, eles juntam as finanças e trabalham juntos o planejamento financeiro. Esses casais enriquecem juntos. É uma coisa muito linda. Então tem que ter essa harmonia, essa cumplicidade dentro da família e dentro do casamento. Amém? Terceiro, a gente não pode perder a dracma do temor do Senhor. Isso fala da gente trazer a presença de Deus para dentro da casa da gente. E aí o homem tem um papel muito importante, o pai, o marido, porque ele é o sacerdote da casa, né? Então ele tem um empenho, tem que se empenhar em trazer a presença de Deus. Mas esse não tem que ser um empenho só dele. A responsabilidade de ser o sacerdote do lar é do homem. Mas todo mundo tem que estar empenhado dentro de casa para trazer a presença de Deus para dentro da casa da gente. Eu queria dar uma palavrinha para os pais. Pais, estabeleçam padrão dentro da casa. Estabeleçam padrões. Algumas vezes os filhos ficam confusos, sem entender qual é o padrão de dentro da casa da gente, né? Então tem que deixar as coisas claras. Aqui dentro de casa a gente teme o Senhor. Aqui dentro de casa a gente ama Jesus. Nós somos uma família cristã. Nós somos uma família que ama a palavra de Deus. Domingo, em família, nós vamos para a casa do Senhor cultuar ao nosso Deus. Como é importante esse direcionamento, estabelecer padrão. Antes a vida espiritual da gente se limitava a algo bem diferente, né? Aos momentos espirituais, quando casou, né? Aí teve aquela cerimônia religiosa. Quando batizou as crianças quando pequenininha, depois esqueceu, cresceu sem padrão. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador dentro da sua vida, você tem que estabelecer um padrão.
Fale comigo. Padrões estabelecidos de Jesus como Senhor. Amém, queridos? Onde Jesus é o centro do lar da gente, da casa da gente. Talvez alguém diga, olha, eu perdi algumas dracmas na minha vida. Tem algumas coisas que eu tinha dentro de casa e hoje não tenho. Tem algumas coisas que eu gostaria de ver dentro da minha família e eu não consigo ver. Como fazer para trazer a presença de Deus, a bênção de Deus, né, o padrão de Deus para dentro da casa da gente? Eu quero ver com você e aprender com as atitudes sábias daquela mulher, como trazer essas primícias, esses valores, né, esses tesouros para dentro da casa da gente. Primeiro, aprendendo com aquela mulher, chame para si a responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Tem pessoas que gostam de terceirizar as responsabilidades. Como assim, pastor? Você já ouviu alguém falando por aí, tipo assim, o filho faz alguma coisa errada. Aí o pai ou a mãe diz assim, menino, que é isso, rapaz? É isso que você está aprendendo na sua escola, é? Outros dizem assim, isso você aprende na igreja, é? É isso que você aprende lá na sua célula? É isso que você está aprendendo com o seu discipulador? O que está acontecendo? Pai e mãe estão terceirizando a responsabilidade que é pessoal, né? A responsabilidade não é da igreja. A responsabilidade pela formação do caráter, da conduta, da nossa família, não é a responsabilidade da igreja, é nossa, dos líderes da casa e da família, né? Então a responsabilidade principal não é da igreja, a responsabilidade principal não é do pastor, a responsabilidade principal não é dos professores lá das classes de criança, não é dos professores da escola onde os filhos estudam, não é do líder de célula, não é do discipulador. Tudo isso são instrumentos para enriquecer e ajudar no processo, mas a responsabilidade principal é nossa, que somos os pais. Então, se a gente quer ter, né, a presença de Deus, uma casa abençoada, uma família abençoada, uma família feliz, se a gente quer que esse seja o melhor lugar para a gente viver a vida da gente, a gente tem que tomar a responsabilidade para si. Então, a gente tem que pagar um preço por isso, né? Pagar o preço da oração, orar pela família. Com certeza, você só está aqui porque alguém orou muito por você. Alguém pagou um preço de oração pela sua vida, né? Quem aqui veio para a igreja através de um convite, né, de um amigo ou de um familiar? Levanta a mão. Olha aí ao seu redor, grande maioria. Outros vieram porque viram um convite, passando na porta, entraram, ouviu algo na rádio, ou veio. Mas a maior parte de nós viemos a Cristo porque nós fomos convidados por alguém que é da nossa família, ou por alguém que é muito amigo. Então são esses relacionamentos que trazem a presença de Deus para a vida da gente. Então, nós temos que pagar o preço da oração, nós temos que orar em família, orar juntos, né? Quero encorajar você a ter o culto doméstico, a você reunir a sua família, a ler a Bíblia. Não faz aquela reunião religiosa, né? Não faz aquela reunião chata, né? Vamos ler a Bíblia, e ler 10 capítulos da Bíblia, quando veja já dormiu um para um lado, já caiu o outro para o outro, já desmaiou, o outro já foi arrebatado, o outro fugiu, pulou a janela. Então, não faz isso, faz uma reunião alegre, gostosa, canta uma música legal, lê um texto pequeno, pede para todo mundo falar algo, junta as mãos, ora, em 15 minutos por dia, 10, 15 minutos, você faz um excelente culto doméstico. Mas imagina só, 364 ou 65 dias do ano, a sua família estudando a palavra de Deus. Vamos dizer que você consiga fazer isso 4 vezes por semana, pelo menos. Gente, isso vai fazer toda a diferença. A sua família será cheia de Jesus, o melhor lugar para a gente viver. A paz que excede todo entendimento vai tomar conta do coração de cada um. Filhos, agora os pais, os adultos, os mais idosos, coloca o dedo aqui, que eu vou falar só com os mais jovens aqui. Mas na realidade eu tenho que falar com todo mundo. Porque aqui, quem é filho aqui? E os outros nasceram como, meu Deus?
só para brincar com você. Todos nós somos filhos. Tem um texto lá em Efésios que diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que os seus dias sejam longos sobre a face da terra e para que tudo te vá bem. Então a promessa de Deus, para nós que somos filhos, filhos novos, filhos médios, filhos de cabelo branco, filhos sem cabelo, não importa a etapa da vida que está. Mas o padrão de Deus é que cada um tenha em honra o seu pai e a sua mãe. O que é honrar? Diga comigo, honrar é distinguir. Amém? É distinguir. Por exemplo, quem aqui gosta de festa de aniversário? Estou falando do seu aniversário. Quem aqui gosta quando comemora o seu aniversário? Você já viu como é festa de aniversário? Quando é o dia do seu aniversário, qualquer movimento em falso, você acha que já estão fazendo uma festa surpresa para você. Tem gente que fica esperando a festa surpresa. Não sei se ainda continua sendo surpresa, né? A esposa está conversando algo no celular, você não escuta, diz, está armando minha festa surpresa. Onde você chega no trabalho, naquele dia, você abre a porta da sua sala devagar para não tomar um susto. Porque tem que ter uma festa surpresa, né? Aí tem gente que chega tarde da noite, não tem a festa surpresa, está triste, aí acontece a festa surpresa. Mas no seu aniversário tem que ter bolo de aniversário. Bolo enfeitado, com aquele creme, aquele recheio de cupuaçu. Ai, coisa divina, aleluias. Sabe aquele bolo que vem pedaços de chocolate? Parece que jogaram chocolate nele assim, de todos os lados, né? Aí você vai tirando, que coisa gostosa. Oh, meu Deus. Mas tem algo no bolo do aniversário. Pois que canto parabéns e oro com você, você vai partir o bolo. Para quem que você vai dar a primeira fatia? Com certeza, é para alguém que ocupa um lugar muito especial dentro do seu coração. E com aquele ato, você quer honrar aquela pessoa. Às vezes é um amigo que já te ajudou muito na vida. Às vezes é alguém da família. Mas todas as vezes é alguém que é muito especial para você e está ali naquele momento. O que é que você está fazendo naquele momento? Com a primeira fatia do bolo, você está honrando aquela pessoa. Você está distinguindo ela das demais pessoas. Então, querido, honrar pai e mãe é dar tratamento distinto, diferenciado, nobre para o pai e para a mãe. Tem época na vida da gente, que é a época dos nossos pais colocar comidinha com colherzinha na boca da gente. Mas tem uma outra época, que é a época da gente colocar comidinha na boca do pai e da mãe da gente. Então nós temos que ter um coração que honra os pais. Tenha em consideração e honra os seus pais, né? Elogie seus pais, honre seus pais aonde vocês forem. Eu acho tão lindo, né? Pela graça de Deus, nós temos viajado bastante, conhecido vários lugares, mas eu fico tão emocionado quando eu estou conversando com um pastor, né? E ele lembra do pai dele, ele lembra da mãe. Olha, meu pai me ensinou uma coisa, minha mãe ensinou uma coisa. Eu sento na mesa, converso com os irmãos, e um irmão diz, olha, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou aquilo. Talvez você diga, mas meus pais, eu não tive um excelente pai, eu não tive uma excelente mãe, mas algo de bom eles fizeram por você. Honre a memória dos seus pais, honre a memória. Talvez alguém diga, pastor, eu pisei na bola, meu pai e minha mãe já morreram, e agora, pastor, eu não fui um bom filho. Honre a memória dos seus pais, honre a memória deles, né? Lembre com honra da memória deles, pelo menos isso você deve fazer. Peça perdão a Deus e honre a memória deles. Mas como é importante, né, honrar, distinguir, cuidar, zelar, tratar bem, com obediência, com amor e com carinho. Amém? Olhe para o seu irmão, diga para ele, eu olho para você
e vejo que você é uma pessoa que honra seus pais e que chama para si a responsabilidade. Segundo, valorize as coisas pequenas. Valorize as pequenas coisas. Valorize os pequenos detalhes. A nossa tendência natural é dar atenção para aquilo que é espantoso, que chama atenção, que é grandioso, mas coisas pequenas fazem parte do reino de Deus. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu só uma, ficou com 9, a maioria, alguém poderia dizer, detalhe, perdeu só uma, ainda tem 9, né? Pare. Ah, mas é só um detalhezinho. Pare, não é só um detalhezinho, é algo importante. Falar nisso, eu quero lembrar de um cidadão. Ele parece ser tão insignificante, mas se você não tomar cuidado com ele, aos poucos ele pode corroer a estrutura do seu guarda-roupa. É o senhor Cupim. Você já parou para olhar o trabalho dedicado do senhor Cupim? O cupim que eu gosto, irmão, é aquele da churrascaria. Outro eu não gosto. O cupim, ele é tão pequenininho. Você já viu que tem um que dá no armário, às vezes, só sai um pozinho? Aquele pozinho branco que você faz... Mas um dia você vai puxar a porta, ela cai em cima de você. Foi aquele bichinho pequenininho, não dá para ver. Dizem que tem um trabalho, um serviço, uma tecnologia usada para matar aquele cupinzinho, de tão pequeno que ele é, tão imperceptível que é um gás, solta aquele gás dentro do quarto, sai e passa 2 dias fora dele, para poder matar aquele bichinho, sufocado. Ele é tão pequeno, alguém pode dizer, coisinha insignificante, não cuida não para ver se ele não come tudo, todos os armários, né? Ele acaba com a porta, você vai abrir a porta, fica aquele montinho de areia no chão, você já viu isso? Né? É o cupim. Ele é pequeno, mas não é insignificante. Bom dia, mãe. Oi, pai querido. Posso ajudar? Camisa bonita, hein, pai? Mano, você é irmãozão, hein? Você é 10, você é mega top, mano. Pai, como você é importante para mim. Mãe, deixa eu lavar essa louça hoje. É um padrão alto de exigência, né, gente? Né? Aquele marido que disse, olha, lá em casa, quem dá a palavra final sou eu. Aí a mulher dele diz, vai lavar a louça. Ele diz, lavo, mas não enxugo. A palavra final é dele, né? Pensei que era só em casa, Stédio, na sua também? Estou brincando. Mas, queridos, preste atenção aqui. Essas frases, essas atitudes, às vezes parece ser uma coisa tão insignificante, mas deixa eu dizer uma coisa, a vida da gente, a casa da gente, a família da gente, não pode viver sem isso. Diga comigo, pequenos detalhes. Por exemplo, uma frase do seu filho no celular. Uma frase, ele está falando, aí você passa perto dele, e você vê ele falar um negócio meio soviético, assim, uma coisa diferente. Aí você fica, negócio estranho aqui. Besteira, deve ser só algum detalhe. Não, Nina, não, volta lá. Ele disse, filho, vem cá, senta aqui, filhão querido. Te amo tanto, meu precioso. Mas que frase é aquela? O que você quis dizer com aquela frase no celular? Com quem você estava falando? Veja o que está acontecendo. Seja um pai atencioso. Seja um pai cuidadoso. Você sabe o que a apóstola Rebeca fazia? A pastora Rebeca, que já esteve aqui dando o seminário do Romance Real. Quem lembra dela? Aleluia. Pastora Rebeca, você sabe o que ela fazia? Quando os filhos dela estão todos casados já, estão até tudo fora do Brasil. Mas quando estavam todos eles vivendo juntos lá, você sabe o que ela fazia? Ela fazia noites especiais, ela fazia corujão na casa dela. Ela dizia para os filhos, o negócio é o seguinte, vou preparar tudo. Meu irmão, ela fazia bolo, fazia pastel, fazia pipoca, providenciava refrigerante, suco, bombom, comida. Muita comida. E aí alugava muitos filmes, e eles passavam a noite toda jogando, brincando, assistindo filme,
E ela lá no meio deles, só com a bandeja servindo. Quer comer? Quer suco, meu filho? Come mais, come mais. Tio, não aguento mais chocolate quente. Mas só mais umzinho, toma. Ela não dormia a noite toda. No outro dia ela estava assim, ó. Mas sabe por que ela fazia isso? Só para conhecer os amigos dos filhos dela. Ela dizia, tragam seus melhores amigos. Olha que mãe sábia. E ali, convivendo com eles, via quais eram os valores dos amigos. Ela via o que eles falavam, conversavam. Ela estava cuidando e garantindo que os filhos delas tinham amizades preciosas. Filha, aquela sua amiga, ela é muito legal, né? Mas por que ela falou aquela coisa lá? Você viu? Estranho, né? Aí a filha vai dizer, não, mãe, é que ela está... Então tá, olha, ajuda ela, seja exemplo para ela nessa área. Então ela velava pelo bem-estar dos filhos. E a pergunta é, quem são os melhores amigos dos seus filhos? O que falam os amigos dos seus filhos? Dia desses agora, lá na nossa igreja, né, uma mãe trouxe o seu filho de apenas 7 anos. Ele estava viciado em masturbação. Ele estava viciado em pornografia, masculina e feminina. 7 anos. Fui conversar com ele. Disse, filho, como é que isso entrou no seu coração? Ele disse, eu me apaixonei por uma colega da minha turma. Ele disse, eu fiz um bilhetinho de amor para ela. Aí, o que acontece? A minha professora viu, aí leu em alta voz na sala de aula, eu fiquei super envergonhado. Então, eu fiquei muito triste, sofrendo muito. Eu quase entro em depressão. Uma criança de 7 anos, apaixonada. Você já pode imaginar isso? Resultado, né? Filho de pais separados. Você vê, eu fico assim, muito triste, eu quero abrir meu coração com você. Existem casais que abrem tão facilmente, abrem mão do seu casamento. Incompatibilidade de gênero. Cria vergonha na cara, meu irmão. Para com esse negócio de incompatibilidade de gênero. Orgulho. Compatibilidade de gênero tem uma palavra. Orgulho. Orgulho. Você quer ser feliz ou quer ter razão sempre? Escolha ser feliz. Escolha se humilhar. Escolha pedir perdão. Escolha pedir ajuda para salvar seu casamento. Tem gente que desiste de uma maneira tão fácil do casamento. Né? Cada caso é um caso. Conheço vários casos de separações que realmente era uma situação que não conseguiu ser revertida. Mas essas pessoas lutaram. Eu estou falando de gente que nunca lutou para salvar o casamento. Que por banalidade resolve separar. Abre mão da família. Não, meu filho eu vou criar. Aí você vê. Depois vem um distúrbio na vida de filhos separados de pais. Uma criança de 7 anos. Ele me disse, no colégio, um dos meus colegas me ensinou a ver pornografia no celular. Me passou uma lista de sites, me ensinava como acessava. Aí eu viciei naquele negócio. Depois eu comecei a ver pornografia para o lado da homossexualidade. Você está vendo como é sério? Aí ele disse que um outro amiguinho, recém-chegado no prédio dele, mais velho, ensinou ele a se masturbar. Até que o dia a mãe dele flagrou desesperada. Né? E um dos maiores sofrimentos dele é a falta do pai. Isso tem que trazer muito temor na vida da gente. O que eu estou falando aqui, gente, não é brincadeira. A gente tem que cuidar do nosso maior tesouro. Nosso maior tesouro. Nossa família. E aí nós estamos cuidando daquela criança, levamos ela para a célula, providenciamos um discipulador que é um menino de ouro, um rapaz de Deus para cuidar dele. E ele disse, tio, eu quero mudar. Me ajuda a me libertar. Gente, uma criança falando de uma forma tão adulta, entrei em crise no meu coração. Então, como pais, nós temos que estar atentos aos pequenos detalhes. Aos detalhes que podem ser considerados sem importância e tão pequenos. Olhe para o seu irmão com aquele sorriso lindo que você tem e diga para ele, fique atento aos pequenos detalhes. Terceiro,
Não aceite o caos como algo natural. Tem gente que às vezes está vivendo o caos e se acostuma com a desgraça na sua vida. Eu vou vivendo desse jeito. Às vezes a pessoa chega até a dizer, desse jeito que Deus quer, né? Eu vou vivendo. Deus não quer. Deus não quer o pior para você. Deus não quer o fim da sua família. Deus não quer o sofrimento do seu coração. Deus tem o melhor para você. Cada vez mais, pesquisas revelam. Vou falar de pesquisa, tá, gente? Eu não vou falar de achismo. Eu acho, algumas pessoas acham, existem comentários, boatos por aí. Não, isso aqui é pesquisa. Pesquisas revelam que cada vez mais adolescentes estão engravidando. Jovens estão experimentando drogas mais cedo. Separar é visto como algo normal. Sexo antes do casamento é algo normal. Virgindade, sinônimo de caretice, de gente ultrapassada. Então, querido, são certos paradigmas que, inclusive, a própria sociedade está querendo mudar. São paradigmas, né? Diz, olha, a sociedade está evoluindo, mas que evolução é essa que caminha para destruir os princípios que Deus elaborou, criou, planejou para a família? Não deixe isso entrar na sua casa. Pode te taxar de careta, né? Porque é melhor entrar quadrado no céu do que entrar redondo, descer redondo para o inferno, né? Então deixa eu te dizer uma coisa, não aceite isso dentro da sua casa, zele, cuide da sua família, o seu maior patrimônio, traga a presença de Deus para dentro da sua casa, leve os princípios da presença de Deus, da palavra de Deus para dentro da sua família, traga a sua família para congregar, envolva a sua família na obra de Deus, leve Jesus para dentro do seu lar. Eu estou falando de levar uma religião para dentro da sua casa, eu estou te falando de levar um relacionamento íntimo de amizade com o melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Sociedade aí fora, o sistema do mundo, quando a gente fala de sistema do mundo, a gente está falando um sistema sem o padrão de Deus, um sistema que não tem temor a Deus, um sistema que desconsidera a Deus e a sua justiça. Quer passar para a sociedade, quer passar para as famílias, que está rompendo alguns paradigmas. E eu vou tocar numa coisa aqui que é sensível tocar nos dias de hoje, mas como ministro do Evangelho, como pastor que vela pela palavra de Deus, eu não posso ficar calado sobre esse assunto. Eu tenho que falar com muito carinho sobre isso. Eu quero falar sobre a questão da homossexualidade. O mundo está querendo imprimir essa cultura dentro da família. E hoje, quem não concorda com isso, hoje, quem quer viver a família da forma tradicional, homem com mulher, mulher com homem, já é taxado de preconceituoso. Eu quero abrir um espaço aqui, um parêntese. Eu quero dizer que a igreja evangélica não é homofóbica. A igreja evangélica não é homofóbica. A igreja evangélica não fica incitando violência contra gays e lésbicas. Essa é a palavra. Quase que não sai no culto anterior. Nós não incentivamos a violência. Nós não incentivamos o preconceito. Nós somos contra isso. Somos contra o bullying. Somos contra o preconceito. Somos contra a violência. A igreja evangélica ama os homossexuais. Quero deixar isso claro. Conheço pastores, homens de Deus, que estão empenhados no amor pelos homossexuais. Eu quero dizer que nós respeitamos a decisão de cada um pela opção sexual que se toma. Cada um é livre para tomar a sua decisão. Nós não proibimos, mas nós trazemos a palavra de Deus.
E a palavra de Deus é clara. Deus criou o homem e a mulher para ser família. Para ser família. Casamento, Deus celebrou primeiro. E foi homem com mulher. E a Bíblia, eu não vou puxar os trocentos versículos que a Bíblia tem, que justificam e amparam isso. Mas a Bíblia é clara. Homossexualidade é pecado. Eles não entrarão no reino de Deus. Nós amamos os homossexuais. Nós amamos as lésbicas. Nós amamos toda e outra qualquer ramificação desse tipo. Mas nós não concordamos com a prática pecaminosa deles. São duas coisas diferentes. Amém, gente? É bom a gente deixar isso claro. Não aceite ser taxado como homofóbico, porque a mídia quer fazer isso. O triste nessa história é que estão tentando mobilizar a sociedade para aprovar algo que não é de Deus. Então, a maioria, olha como o diabo é sujo, gente. A maioria da população brasileira é a favor da família tradicional, do casamento entre homem e mulher, da criação de filhos através da família. A criação de filhos, a adoção de criança por pessoas do mesmo sexo. O Brasil só vai ter a dimensão do que é isso daqui a 30 anos, quando vê o resultado na sociedade formada. Isso é pesquisa também. Existem pesquisas feitas na França e que já mostram o resultado. Vou fechar o parênteses. Mas o sistema mundano quer taxar a maioria de preconceituoso. Não deixe isso entrar na sua casa. Cuide do seu maior tesouro. Cuide da sua família. Se disserem que você é careta, deixa falar que você é careta. Deixa falar que você é quadrado. Deixa falar que você é antiquado. O que importa é o que Deus fala a seu respeito. E sabe o que Deus vai falar? Ele vai dizer: eu vou abençoar aquela família, eu vou derramar meu zelo, meu cuidado, meu amor, minha proteção e a minha saúde sobre essa família, em nome de Jesus. Aquela mulher também se quebrantou para ver mudanças. Ela apanhou a vassoura e levantou a poeira, para varrer até encontrar a moeda. Ela teve que levantar o tapete, ela teve que tirar a sujeira. A gente tem que varrer a agressão de dentro da casa da gente, as palavras fortes, as palavras duras. Nós temos que produzir novas palavras, temos que servir a família. Varra o tempo para dar mais tempo à família. Varra a mente, o coração, santifique-se mais pela sua família. João 16:8, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem. Então ele vai revelar os cantos da casa, da família e do coração da gente, que tem que ser varrido para encontrar o que foi perdido. Seja diligente, esforce-se, seja determinado, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista do seu filho se ele entrar nas drogas, em nome de Jesus não vai entrar. Não desista, pague o preço de oração, ore, jejue, se consagre, peça ajuda dos seus pastores, peça ajuda do seu discipulador, peça ajuda da sua liderança, peça ajuda de gente mais, dá o grito, peça socorro, mas não aceite o caos como algo natural, não aceite a desgraça na sua casa, não aceite o mal na sua família, não aceite o fim do seu casamento, não aceite, não foi isso que Deus planejou você para ser feliz em família. Deus planejou. Sabe o que você tem que fazer? Nós temos que fazer com aquela mulher, nós temos que acender a candeia. Foi a decisão mais sábia dela. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Estava escuro, a mulher acendeu a lamparina. Deixa Jesus iluminar o seu coração. Deixa Jesus iluminar todos os cantos da casa e da família da gente, para a gente entender e viver com alegria, com amor e carinho, e desfrutar do melhor lugar que existe para viver, que é a casa e a família da gente. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus planejou você para ser feliz em família. A família foi criada por Deus
para o seu próprio gozo e para a sua própria alegria. Deus criou a família para o seu deleite. Ele quer se deleitar na vivência da família da gente. E deixa eu te dizer algo profético de Deus para a sua vida e para a sua família hoje à noite. Deus está abençoando a sua família. Deus está trabalhando na sua família. Ele quer usar você e a sua casa. Ele quer usar a sua família como instrumento dele para mostrar o amor dele para as outras famílias. Deus planejou a sua família para ser um referencial do amor dele para as outras famílias. Quantos querem isso para a sua casa? Quantos querem isso para o seu lar? Essa é a mais perfeita vontade de Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia!